Ok, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam fazendo as leituras que a gente solicitou na última aula. Então, hoje a gente vai falar sobre polarização do diodo, né, que é colocar o diodo para funcionar, né, fazer com que haja a circulação da corrente elétrica. E a gente vai diferenciar os dois processos de polarização dele. Mas antes de mais nada, eu queria reforçar o que nós vimos na aula passada sobre a formação, né? Como é que esse diodo é composto? Ele é formado por material semicondutor que é dopado e vira dois cristais, que é o cristal N e o cristal P. Só pedindo desculpa que no vídeo anterior a gente falou que ele tinha cristal N, mas não, é cristal N e cristal P. Considerando que o cristal N é formado por grande quantidade de elétrons e o cristal P por grande quantidade de lacunas. E aí, quando junta os dois, a gente tem a junção PN, né, que forma um dispositivo eletrônico que é chamado de diodo semicondutor de junção. E esse diodo, quando junta, ele, como a gente viu na aula passada, forma uma barreira de potencial, né, que é, se for de silício, ele gira em torno de 0,7 e se for de germânio, 0,3. Mas para que atravesse elétrons dessa barreira, existe a necessidade de polarizar o diodo. E o que é polarizar o diodo? Na verdade, é submeter os seus, né, extremos, né, seus terminais, a uma tensão. E aí é importante ressaltar que essa tensão tem que ser maior que a barreira de potencial, para fazer com que esses elétrons atravessem a barreira, né? Caso contrário, a gente não vai ter circulação de corrente. Então, aqui a gente vai usar para visualizar isso um simulador de circuito eletrônico, o Electronic Workbench. Existem diversos outros simuladores eletrônicos, né, de circuitos. Esse é um dos. Esses vocês podem baixar na internet, ele é free, pode ser usado no desktop de vocês. É um dos simuladores que a gente tem aqui na escola. A aula que vem eu vou estar enviando para vocês um simulador que vocês podem baixar, é um aplicativo no celular. Quem tiver dificuldade de baixar um simulador para o seu computador. Mas enfim, a gente está usando ele mais é para explicar para vocês essa diferença dos dois tipos de polarização do diodo, né? E por que a gente tem que polarizar o diodo, na verdade. E aí o Electronic Workbench, ele é bem intuitivo, né? A usabilidade dele é muito boa. Aqui vocês têm na barra de ferramentas os dispositivos que vocês podem utilizar para o processo de simulação. Já que na área de trabalho, como eu já estou mostrando, já botei aqui alguns dispositivos que a gente vai trabalhar, né, para facilitar esse processo. Aqui a gente tem a fonte de alimentação, que vocês podem encontrar ela aqui, ó, fonte de alimentação nas fontes. Aqui nós temos o Terra, né, que é a nossa referência, que vocês podem trazer. Vocês sempre vão precisar, para fazer essa simulação no EWB, de uma referência. Aqui nós temos os resistores e alguns outros dispositivos. O resistor, que é o que a gente vai usar aqui, vocês podem retirá-lo daqui. E como é que retira, né, esse componente eletrônico? Então, você segura nele e arrasta, né? Segura e arrasta. Tá aparecendo essa falha aqui no meu, porque o EWB ele tem um certo problema gráfico com o Windows 10, tá? Mas enfim. Alguns instrumentos de medida, que você tem voltímetro, aqui você tem um amperímetro, onde vocês vão encontrar eles aqui nos indicadores, tá? Temos o diodo. Onde é que encontra o diodo? O diodo encontra aqui, ó. Então, eu arrasto, né? E aí, quando eu arrasto, eu tenho um diodo e clico em cima dele, eu tenho uma biblioteca de modelos, tá? Essa biblioteca que a gente pegou foi a biblioteca General 1, onde a gente tem aí o N4007, que é um diodo, N4007, ó, que é um diodo retificador, tá certo? Foi ele que a gente está usando.
deletar, selecione deleta. E aí também vamos usar um outro circuito aqui no canto para fazer a simulação. Então, primeiramente, vamos entender o que é polarizar o diodo diretamente. Pego uma bateria com uma tensão maior que a tensão da barreira de potencial, pego o positivo da bateria, ligo no positivo do diodo, pego aqui, ó, vou botar o terra, né, da fonte, pego o negativo do diodo, que é o cátodo, e ligo no negativo da bateria. Pronto, polarizei o diodo diretamente, ó, positivo com positivo, negativo com negativo. E aí, como é que a gente vai ver se está circulando ou não corrente? Então, eu vou botar um instrumento de medida para ver isso, né? Então, eu vou colocar aqui dentro, em série, no circuito, né? Um amperímetro. Então, eu pego, coloco ele aqui dentro do circuito, ó, respeitando a polaridade, ó, da ponta de prova do amperímetro. Positivo, ponta de prova positiva, esse lado negativo. Vamos ver o que acontece. Ligou aqui o simulador. Opa, eu tenho a circulação de uma corrente elétrica, né, aqui no circuito. Uma corrente extremamente alta. Perceba que porque está sendo ligado direto o componente eletrônico. Bora ver o que acontece quando eu inverto. Ó, tá vendo que eu vou inverter aqui o diodo? Então agora eu vou pegar, vou ligar aqui a referência. Vou ligar aqui, ó, positivo da bateria com o negativo do diodo, positivo do diodo com o negativo da bateria. Bora colocar um amperímetro para ver a corrente, colocar o amperímetro. Vamos ver o que acontece? Ligou. Opa, uma corrente muito alta aqui e uma corrente extremamente baixa, quase irrisória, tendenciando a zero. Por que isso, tá, gente? Porque esses diodos aqui, nessa condição que a gente colocou eles estão se comportando como diodos ideais, né? Na verdade, a gente está desconsiderando aí a tensão de 0,7, que é a barreira de potencial que eles possuem. Então, ele, polarizado diretamente, o diodo ele, é como se ele estivesse sendo comportando como uma chave fechada. E o diodo polarizado reversamente, da forma que está aqui, é como se ele estivesse se comportando como uma chave aberta, tá? E como é que a gente vê, né, chave aberta, chave fechada? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um voltímetro em cima do diodo. Bora ver como é que é a tensão quando ele está polarizado diretamente. Então, paralelo, né? Medir a tensão. Paralelo aqui, ó, medir a tensão, para a gente ver como é que se comporta ele também polarizar a tensão quando ele está polarizado reversamente. Vamos lá ligar, a gente ligou, ó, né? Aqui a gente tem tensão reversa, né, de menos 5 volts em cima dele, né? Ou seja, como se ele tivesse a tensão daqui todinha em cima dele, né? Zero, esse menos é porque a gente está com a polaridade trocada do equipamento. E aqui, ó, tem uma queda, pequena queda, né, que está sendo considerada, né, de 4,912, né, uma pequena quedazinha que está sendo considerada nele. Então, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia do comportamento dele. Só que o diodo, ele não vai trabalhar sozinho, não, né? Ele, na verdade, precisa de um resistor, que é chamado de resistor limitador, para ajudar ele nesse processo de funcionamento, né? A gente sempre vai encontrar aí resistores limitadores para limitar esse fluxo de corrente. Então, a gente vai pegar esse resistor limitador e vai colocar ele dentro do circuito, um resistor de 220 ohms, em série com diodo, a mesma coisa aqui polarizado reversamente. Então, bora ver primeiramente o que acontece com o fluxo de corrente quando eu... bora ver o que acontece com o fluxo de corrente quando eu coloco esse resistor em série com diodo. Então, perceba que na polarização direta, né, que a corrente foi para miliampere porque foi limitada pelo resistor de 220 ohms, e aqui a corrente continuou muito baixa, né, 0,067 microampere, extremamente baixa essa corrente.
E a tensão, né? O que será que acontece com a tensão em cima do diodo? Então vamos lá, ele polarizado diretamente, ó. Botamos aqui o voltímetro, polarizado. Vou trocar aqui essa para não ficar negativa. Do voltímetro, ele polarizado reversamente, bora ver o que acontece. Então, ligo aqui o simulador. Ó, vocês percebam que há um fluxo de corrente na polarização direta, né? Ele permitiu uma passagem, porque a barreira de potencial de 0,7 foi ultrapassada, porque a tensão da fonte é maior. Aqui eu tenho uma queda de em torno de 0,7 volts, ó, 643,1 milivolts, 0,7 volts. Aqui eu tenho uma corrente já baixa, na casa de microampere, quase zero. E aqui nada em cima do diodo, porque ele está aberto, né? Está se comportando como um circuito aberto. E a tensão, né? E a tensão nessa resistência? E a corrente nessa resistência? Qual é o valor dela? Né? Então aí a gente tem um circuito, dois circuitos em série, né? Ou seja, o primeiro circuito eu tenho aqui um resistor em série com um diodo, dois elementos em série. E aqui eu tenho também dois elementos em série. A minha pergunta que vai ficar para dúvida, que vocês vão me tirar e colocar aí nos comentários dessa aula. Quanto é o valor da corrente da tensão desse resistor? Eu quero saber. Então, coloquem para mim nos comentários dessa aula quanto é o valor dessa corrente e dessa tensão desse resistor. Vamos exercitar um pouquinho aí a lei de Ohm que a gente viu lá em Fundamentos da Eletrotécnica, ok? São assuntos que vão ser muito importantes a partir de agora, né? Esses conceitos que vocês tiveram lá de circuitos elétricos, porque a eletrônica ela vai precisar desses conceitos, ok? Não esqueçam de dar uma olhada aí no nosso livro. Esse assunto que a gente está abordando novamente começa aí na página 24, tá? Deem uma olhada no material extra que a gente enviou para vocês e façam os exercícios, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.